Papai, nós te agradecemos por esta hora tão especial em nossas vidas e oramos para que o teu Espírito, ele nos conduza, nos inspire e revele mais da tua palavra a nós e a todos os amados que vão ouvir esta mensagem. Que sejam por ti ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Então, de acordo com o que estávamos conversando, como é gostoso, né, a gente ter esse momento aqui, às segundas-feiras, para a gente meditar na palavra de Deus. O que estávamos falando a respeito de como apresentamos o Senhor. Como que nós, como filhos de Deus, gerados de novo em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, como é que nós falamos agora a respeito daquele que nos salvou? Como é que nós apresentamos o nosso Deus? Porque é fato isso, podemos apresentar um Deus punitivo, um Deus que se irou contra o homem, que trouxe uma maldição para a humanidade, não porque Deus fosse mal, porque ele não é. Deus é bom, Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Porém, ele se irou contra o pecado e não contra o homem em si, mas trouxe a entrada do pecado do mundo uma maldição para a humanidade. E se nós apresentamos o nosso Deus como um Deus que vai jogar as pessoas do inferno, tão somente dizendo isto, ou focando nessa questão, nós vamos realmente, entendo eu, levar as pessoas que, se crerem no Senhor, crerão por medo e não por amor. Então nós devemos ter um equilíbrio, entendo eu, na mensagem que o Senhor Jesus colocou em nós. E falo que ele colocou em nós porque na segunda carta aos Coríntios, nós podemos acompanhar aí para saber isso que estamos falando, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Vou abrir aqui para os amados verem. Está escrito de forma clara. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou nasceu de novo, é nova criação. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta é a forma estabelecida pelo próprio Deus para nos dar salvação. E a salvação, olha que interessante, a base da salvação é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele teve um ato de amor, manifestando o que ele é. Ele olhou para a humanidade caída por escolha dela mesma, através de Adão, que é o representante disto, mas Deus assim amou. Amou a todos nós e enviou Jesus. E aí, por que que eu falo que está em nós esta mensagem? Porque ela está. Nós dando continuidade aqui, está aí bem claro para nós que no versículo, que no versículo 18, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Deixa eu colocar uma mensagem, a palavra aqui fica acho que mais fácil. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, esta palavra está em nós e como nós apresentamos ela, como nós proclamamos ela, como nós testemunhamos da mensagem da salvação em Cristo Jesus. Eu vejo que é importante, é necessário, é fundamental que nós estejamos sempre aptos para falar da palavra integralmente. Ou seja, mostrar o porquê que o homem precisa ser salvo, qual a necessidade dele da salvação para estar na eternidade junto com o Senhor. E é simples, vocês sabem disso. O pecado entrou no mundo. O pecado trouxe a separação do homem com Deus. O homem morreu para Deus quando o pecado entrou dentro dele, em Adão, e passou a todos nós. Romanos 5,12 está lá bem claro isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Dado isto, o Cordeiro de Deus veio a este mundo para tirar o pecado, para que desfizesse a inimizade, para nos reconciliar. A palavra da reconciliação. A reconciliação daquilo que se perdeu no Jardim do Éden, daquele relacionamento que se rompeu radicalmente, ele também é reestabelecido radicalmente pelo novo nascimento. E é isso que o Senhor pediu para que nós pregássemos, a necessidade da salvação, para que todos tenham conhecimento, e o nosso desejo é que todos escolham por Jesus para serem salvos. E por que ser salvo? Porque o tempo da nossa vida é curto. E quando terminar esta vida, chegará o eterno. E o eterno é preciso que seja
decidido aqui. O eterno são dois lugares distintos. Um é um tormento. A Bíblia fala sobre o Geena, ou sobre o Hades, ou sobre o inferno, que realmente é um lugar que acredito eu, ou eu penso, né, que todos jamais gostariam de ir para lá, mesmo porque não há volta para aqueles que vão. E o céu glorioso, maravilhoso, que eu entendo que todos almejam ir, a não ser os loucos, fora de si, que dizem que preferem ir para o inferno, porque lá vai ter balada, ou que vai ter, né? A bagunça vai estar lá no inferno, e é um erro tremendo isso. Talvez eu mesmo já tenha pensado, falar, o céu é muito bonitinho, muita sonzinho de harpa e tal, e lá é, né, junto com o diabo lá que vai estar a festa. Não, não existe absolutamente nada, nada, nada disso. Isso é um erro tremendo, grotesco. O inferno é um lugar de tormento. Então, apresentar o Senhor como um Deus que ama, e a única coisa que moveu o coração de Deus, pelo menos eu entendo isso nas Escrituras, é o amor, porque Ele é o amor. Então, Deus enviou Jesus por amor, e Jesus deu prova, aliás, Deus deu prova disso. Olha que tremendo isso, gente. Em Romanos, no capítulo 5, perdão, Romanos, no capítulo. É isso mesmo, capítulo 5 de Romanos, o versículo 5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor que Deus deu prova dele. Olha o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus que é sendo nós ainda pecadores, não somos mais. Desde o novo nascimento, da nossa morte e da nossa ressurreição com Cristo, isso acabou da nossa vida. Absolutamente, Deus nos livrou completamente, perfeitamente, radicalmente do pecado. Nós não temos absolutamente nada mais com o pecado. Isso não quer dizer, eu sei que vocês sabem, irmãos, mas para quem está nos ouvindo hoje, para quem vai ouvir, isso não quer dizer em absoluto que nós não temos falhas e que nós não cometamos erros. Mas isso não tem nada a ver com a maldição do pecado. Deus nos livrou dela, para que pudéssemos então agora ter acesso ao reino de Deus vindouro. Porque hoje nós já estamos no reino de Deus. Deus já reina em nós, em Cristo Jesus. Se Cristo está em você, e vamos lembrar, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, se Cristo está em mim, o reino de Deus já está em mim, ele está reinando já, é entronizado. E aí até é bonito, para que a Andréia lembre aí o que ela citou, né? 1 Coríntios capítulo 6. Olha que bonito. Como é que Deus está entronizado em nós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E nós podemos pegar então o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 16, que vai falar isso. Ou não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora o nosso corpo se tornou o santuário do Senhor. Mas lembra que para que o Senhor habite em nós, é preciso primeiro que haja o processo regenerador. Precisamos ser lavados no sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus é que nos lavou do pecado. O novo coração nos foi dado para que o Senhor habite pela fé nos nossos corações. Ele está entronizado do Filho de Deus. E nós temos que falar desta mensagem de amor. O Evangelho é uma mensagem de amor. É uma demonstração maravilhosa e clara de amor. E olha que tremendo isso. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma forma bem clara. 1 João, no capítulo 4. Vamos lá. A partir do versículo 9. Olha que tremendo o que está escrito, meus irmãos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Olha a continuidade que tremenda. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Como é que é a mensagem de amor? O Evangelho é uma mensagem de amor, é a expressão do amor do Senhor. Por isso que nós devemos ter esse cuidado de apresentar um Deus que tem o maior amor do mundo. E ele demonstrou isso em Jesus. E nós somos portadores desta mensagem. Devemos apresentar essa mensagem do Senhor que ama. Ele ama profundamente e ele deseja que todos sejam dele. Então, apresentar o nosso Deus, é preciso ter essa responsabilidade, né? De procurar apresentá-lo como um Deus que é justo, mas que é um Deus de amor. E não, não um Deus punitivo, não um Deus que pune, não um Deus de ira, porque ele o é também.
Deus é aquele que pune, Deus é aquele que se ira. Mas deixa eu lembrar os amados aqui: Deus não se ira contra o homem, mas ele se ira contra a manifestação do pecado do homem. É esta está a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência, sobre todos aqueles que têm essa natureza perversa. Deus não se ira contra o homem, mas contra aquilo que está dentro dele. E é contra aquilo que está dentro do homem é que ele veio resolver o problema, para tirar essa natureza perversa, para tirar o pecado. Por isso que eu entendo isso, né, assim, de forma pessoal, que é preciso que a gente mostre como Deus é tremendamente amoroso. E agora, eu quero falar para os meus irmãos aqui, que Deus continua agora sendo muito mais ainda o amor em nós. E que nós devemos. Ah, mas isso é uma coisa muito forte. Nós devemos ter uma marca de alegria na nossa vida. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Então, só para explicar isso um pouquinho, né? O reino de Deus não está relacionado em absolutamente com nada material. Se somos abençoados materialmente, aleluia, nós devemos dar glórias a Deus em todas as coisas, dar graças a eles em tudo, a Ele em tudo, porque sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Mas não é porque uma pessoa aparentemente está sendo abençoada porque contém ou ela tem coisas aqui neste mundo, quero dizer, não tem problema com moradia, não tem problema com financeiro, que ela tem uma vida muito abençoada, com todas as coisas organizadas, isso em absolutamente quer dizer que o reino de Deus está ali. Então o reino de Deus não é comida nem bebida. Se temos isto, aleluia, e se não temos, aleluia. Vamos aprender a dar valor e dar graças no pouco e no muito, quando tem e quando não tem. E amém por isso. Agora vamos ver o que é reino de Deus. O reino de Deus é justiça. Então vamos só atentar para isso. O que é a justiça? O que nós encontramos de uma forma mais clara, os irmãos podem pegar aí na Bíblia e ver, ó, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E agora olha o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, pera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui para ficar bem claro. Eu, pelo menos, gosto muito disso. Deixa eu ver se aqui, na atualizada, vai aparecer. Ó. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Então, é justiça de que forma que eu entendo isso? O reino de Deus, ele está com uma base, o centro no Evangelho de Cristo. Não existe reino de Deus sem Evangelho de Cristo. Não existe regeneração sem a cruz e nós pregado em Cristo na cruz. Não existe mensagem que não seja a mensagem da cruz e a nossa inclusão no corpo de Cristo. E é isso que sustenta a igreja, gente. Esta mensagem, ela teve início, não parou e não vai parar. É a mensagem que está há 6.000 anos na terra, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O centro da Bíblia, o centro da igreja, o centro da tua vida e da minha é o Evangelho, a nossa cruz, junto com Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a sua cruz. Qual é a sua cruz, meu irmão? Qual é a minha cruz? É a de Cristo. É aonde ele estava pregado e eu fui. Você também. Ele nos atraiu no corpo dele para nos pregar com ele na cruz. Então esse é o centro. O reino de Deus ele está alicerçado nisto. Domingo à noite, na hora que terminou o culto, eu falei, poxa, eu estava preparando continuar o Salmo 34 de uma outra perspectiva. Mas o Senhor me puxa 10 orelhas aqui, ó. Tá cheio de visitante aí. É para pregar o arroz com feijão. É novo nascimento. Precisa pregar o novo nascimento. Porque aqueles que estão serão felizes de ouvir o novo nascimento mais uma vez. E aqueles que não ouviram ainda. Então eu preciso focar no novo nascimento, que é o centro da igreja. É o centro da pregação. É o arroz com feijão. Eu acredito que a maioria de nós aqui, eu acho que não passa mal comendo com arroz com feijão. Passa. A gente come arroz com feijão todo dia, gente. A maioria de nós é arroz com feijão, não faz mal a ninguém, então é essa comidinha. Agora, é claro que o cardápio do Senhor é grande, então, quando a gente convive, é o dia a dia da igreja. Hoje teve o novo nascimento, amanhã vamos ter outra. Domingo, quem estava na escola dominical, a gente teve outros assuntos também. Mas o foco, meu amado, enquanto eu estiver aqui, eu espero que vocês todos comigo, com o mesmo ânimo, a mesma fé, para que a gente seja todo mundo focado. Aqui a prioridade é o novo nascimento, a prioridade é a salvação de almas. A prioridade é que a cada um que chega ali ouça e creia. Então, o reino de Deus, a base dele é a justiça, por isso que ela está em primeiro lugar. É o que eu entendo, tá? E depois o reino de Deus, ele olha lá, é justiça e é paz. É paz.
Nós vamos desfrutar a cada dia mais dessa paz, e Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. É Ele que está entronizado em nós e Ele proporciona isso para nós. Nós só precisamos ter consciência ativada a todo instante. Por isso que é importante, ó, trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus em nós, para que essa paz ela manifeste cada vez mais. É você tomar posse, é falar assim: eu estou em paz, eu estou em paz. O mundo está caindo, eu estou em paz. Agora, claro, estou falando aqui, mas nós estamos suscetíveis a muitas tribulações, a muitas aflições e que eventualmente acabam tirando este sentimento gostoso e a gente passa a ter alguns momentos de turbulência. Tudo bem, tá tudo certo, isso faz parte. Mas vamos lembrar que Ele é a nossa paz. E quando a gente invoca o Senhor em meio a essas tribulações, quando nós trazemos à nossa consciência aquilo que somos em Cristo e quem é que está em nós, agindo eu, quem impedirá? Meu amado, isso é tremendo. Não temas, não temas, não temas. Então, eu vejo que nós precisamos estar cada dia nos conscientizando mais e mais sobre quem somos em Cristo e quem é Deus na nossa vida. E aí nós vamos vivendo essa plenitude de paz durante muito mais tempo. Nós somos cada vez menos afetados pelas coisas do mundo. E aí eu vou lembrar da André que mostrou lá: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí nós vamos trazendo à memória a palavra de Deus. Por isso que é importante que a gente guarde ela, né? Para que ela esteja bem fluída aqui, ó, para que eu lembre toda hora. Eu tenho aquele que é por mim. Olha que tremendo. Eu estava lendo antes de vocês entrarem. Hebreus capítulo 13, nos versículos 5 e 6, seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, olha o que está escrito, meus amados, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Nós já lemos muitas vezes esse texto. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Então, diante das circunstâncias que se apresentam para nós, nós temos um Deus todo-poderoso que está em nós e que Ele é a nossa paz. É Ele, como se eu estivesse dizendo: calma, meu filho, entrega tudo a mim, confia em mim. Entrega tudo a mim, confia em mim. Para de ser ansioso. Eu sou bastante, eu quero ver as coisas mais rápidas. Eu vou lá na obra, eu já fico imaginando, eu quero ver. Tá tudo bem, o Senhor está trabalhando comigo. Ainda bem que nem todo mundo é que nem eu. Aliás, ninguém é igual eu e ninguém é igual a você, e nós vamos convivendo de uma maneira tão bonita. Vamos nos ajudando um ao outro, né? E o Senhor vai operando maravilhas entre nós. Então, a paz que está em nós, ela deve ser cultivada, explorada e manifestada cada vez mais, porque a gente desfrute disso. Lembra que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz. É paz. Quer ver? Tem um texto aqui em Hebreus que é muito bom. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quando você estiver cansado, lembra que o Senhor é quem nos põe de pé. Ô Senhor, maravilhoso, invoca Ele, chama Ele. E aí no versículo 14, olha que interessante, segui a paz com todos e a santificação. E ainda tem um texto que é importante que mostrar aqui, ainda temos tempo. Romanos, no capítulo 12, vamos ver aqui o que fala sobre essa questão da paz. Versículo 18. E Deus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó: se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Gente, Deus é tão maravilhoso, porque Ele está exatamente dizendo: eu sei que todos vocês vão ter dificuldades ao longo do caminho do mundo, vocês vão ter aflições. E cada um de nós está num nível para poder desfrutar desta manifestação da paz. Está tudo certo. Por isso que ele fala: se for possível. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. Tem coisa que eu posso ter feito de errado, causei um mal tremendo, vou pedir perdão, vou atrás da pessoa e a pessoa não quero saber disso nunca mais. Não te perdoo. Você vai ter que viver com isto, sabendo que você fez a sua parte, que você está realmente arrependido daquilo que fez, daquilo que aconteceu, você realmente tem o desejo de que isso se resolva, de que você recebesse o perdão disso, mas o mais importante é você se perdoar pelo que você fez, é de saber, poxa, eu errei profundamente. Arrependimento é isso. Eu errei profundamente. Estou profundamente arrependido. Isso te dá paz. Aleluia. Agora, tem coisas que não são possíveis, não vão estar nas nossas mãos. Porque se as outras pessoas não quiserem perdoar você,
então agora é com elas. Então, fique em paz com isso. O importante é ter um arrependimento sincero. Agora ele fala, se quanto for possível, e o quanto estiver em vós. O quanto que eu tenho vivido de essa paz. Às vezes nós temos dificuldade de coisas que acontecem, a gente fica com um negócio aí, é difícil às vezes de remoer, precisa mais tempo para um do que para outro. Tá tudo bem. Assim é, por isso que o texto prevê isso. Quanto estiver em vós. Hoje, de repente, eu não tenho muito. Hoje eu tenho dificuldade, por exemplo, em perdoar. Como, pastor? Como que o filho de Deus tem dificuldade em perdoar? Mas é claro que tem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Senhor está tratando com todos nós. O Senhor vai providenciando situações para que a gente amadureça, para que a gente vá amadurecendo em todas as áreas, especialmente nessa, para que a gente possa realmente perdoar. Porque não vamos aqui alegar que não, eu perdoo todo mundo. Que bom, irmão. Irmão, se você tem essa graça, louvado seja Deus. Se você perdoa de forma fácil, rápida, amém, louvado seja Deus. Eu posso confessar para você que eu acho que eu estou caminhando de uma certa forma, é, sendo muito agraciado com isso. Realmente eu olho e eu não gosto de ficar com problema, então eu resolvo. Ou melhor, deixa eu corrigir aqui, o Senhor tem resolvido, tá? Mas se você tem dificuldade, tudo bem. Vamos juntos aqui orar por você, meu irmão, minha irmã, para que essa paz ela cresça, ela se manifeste mais poderosa ainda, para que você possa perdoar. Perdoar, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Perdoar é sarar. O perdão cura. O perdão cura. O perdão tira um peso. O perdão é tremendo. E nós recebemos o perdão. Nós somos perdoados da coisa mais imperdoável do mundo e do universo. Deus nos perdoou em Cristo. Então agora ele colocou em nós, o Senhor, ele está em nós e ele está trabalhando em cada um de nós para dizer assim, meu filho, entrega para mim, quem vai perdoar sou eu. Deixa eu manifestar em você. E é claro que ele vai aguardando o momento certo para que você mesmo, vá buscando isso no Senhor. E eu quero dizer uma coisa: eu creio nisso, eu creio nisso. Todos nós que estamos em Cristo aqui, Deus é um Deus que quebranta, ele vai quebrantando devagarinho. Deus está quebrantando você, meu irmão, nas coisas que precisa ser quebrantado, ele está quebrantando, ele vai quebrantando. Muito, muito abençoado, sarado em situações que hoje pode estar difícil para você, tá? Então, vamos continuar buscando a graça do Senhor na nossa vida. E vamos lembrar que o reino de Deus é justiça, é cruz, é paz. Jesus é a nossa paz. Eu estou em paz com Deus e devo exercitar, viver em paz com todo mundo. E para terminar, o reino de Deus é alegria. Alegria no Espírito Santo. Essa deve ser uma marca nossa. Então eu queria lembrar os amados. E quero lembrar a mim. Deus está me lembrando agora. Lembrando todos nós. Tudo bem da gente ficar meio cabisbaixo às vezes, ficar meio triste, meio tal, mas isso não pode ser a nossa vida. Nós temos que lembrar que a hora que nós estamos meio assim, meio assado, não, gente. Nós vamos lembrar de invocar o Senhor. Senhor, todo esse desânimo, essa tristeza está expulso de mim, em nome de Jesus. Porque o Senhor me chamou para um reino de alegria. Então eu quero desfrutar disto e o Senhor é que é a minha alegria. O Senhor é a minha porção. Por isso que nós devemos encerrar aqui. Olha em Filipenses 4:4. Oh, coisa maravilhosa! Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tá? Então, a alegria está no Senhor. Ele está em você, está em mim. Ele é a fonte da nossa alegria. É nele que eu vou buscar. Eu vou buscar é nele, Senhor. O Senhor me diz que é a minha alegria. A tua palavra garante que o Senhor é a minha alegria e eu estou no teu reino e o teu reino é de justiça, paz e de alegria. Senhor, manifesta e enche meu coração de alegria. Eu entendo que não cabe na nossa vida, gente. Tudo bem a gente ficar às vezes triste, tá tudo bem, faz parte da caminhada. Às vezes situações acontecem, a gente se entristece, às vezes, mas por favor, vamos lembrar, por exemplo, que o choro ele deve durar quanto? Uma noite. Porque pela manhã o Senhor nos traz alegria mais uma vez. Então vamos procurar buscar ao Senhor, invoque o Senhor sobre todas as situações da tua vida. Diga assim: eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Está expulso esse desânimo, essa tristeza está expulsa aqui agora. Em nome de Jesus. Nós temos encontrado dificuldades para colocar isso em prática. Essa confissão é poderosíssima. Ô, confissão poderosa. Eu ouso dizer, desafio alguém que de uma confissão sincera, clamando ao Senhor,
que a situação não seja modificada. O Senhor é especialista em transformar. Aliás, nós começamos o culto desse domingo com um louvor tão bonito, né? Tão bonito. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. O Senhor está aqui agora, transformando histórias, transformando situações, operando milagres. E nós precisamos invocá-lo. Sabe, um relacionamento mais próximo, mais íntimo, em todos os momentos da minha vida e da sua. Ô Senhor, o Senhor é fonte da minha alegria. Poxa, não deu certo alguma coisa que eu estava. Hoje, um monte de coisa que eu fui fazer hoje não deu certo. Tá bom, amém. Aliás, ô Rodrigo, deu certo. Claro que deu certo. Deus está no comando e não deixou nada acontecer do jeito que você queria. Tem que ser do jeito dele. Então, amém. Louvado seja Deus. Estou aqui hoje ó, com alegria. E vou tomar uma sopinha agora com alegria, em nome de Jesus. E vamos continuar nossa semana com alegria, tá? Ô, amado, um sorriso. Um sorriso é uma coisa mais gostosa que tem. Um abraço com um sorriso, assim, ó. Tô vendo o sorriso de alguns aí. Como é bom sorrir, gente. Como é gostoso, como contagia isto. Isso é fato. Eu acho que. Eu não gosto muito de citar ciência, vocês sabem disso. Eu não gosto muito. Mas eu acho que é fato que você ficar do lado de pessoas que têm bom humor, que têm alegria, é tão gostoso. É muito diferente de você ficar com o lado de pessoas que estão reclamando, com cara feia, que só fala, fica reclamando, reclamando. Isso é fato, né? A gente consegue mensurar isso. Nós sejamos aquele povo marcado com alegria, porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana rica de alegria, de paz com todos e de evangelho. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Um beijo e ótima semana. Graça e paz.